BVCap Experience 2025 e a gente vai falar agora sobre o tema que a gente não podia deixar de falar, obviamente, que são os investimentos sustentáveis. Eu estou aqui com a Cristina Penteado, que é a Managing Partner da Blue Like an Orange Sustainable Capital e conselheira da BVCap. Eu não vou fazer nesse vídeo, mas você vai me explicar por que é um Blue Like an Orange. Eu quero entender essa origem. E o Alexei Bonamin, que é sócio do Tosini Freire, né, do escritório de advocacia. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado. Obrigada. Prazer estar aqui. Legal. Então, lógico, a gente está no ano de COP no Brasil, né? Já toda a movimentação. Como é que os compromissos da COP, né, e as discussões têm influenciado as decisões de fundos de private equity, venture capital aqui no Brasil ou globalmente? Como é que vocês têm visto esse cenário? Acho que a COP é uma grande oportunidade de trazer o holofote para a agenda climática. Independentemente da COP, eu acho que o Brasil, como país, e pensando na agenda climática como sendo uma agenda conectada globalmente, o Brasil ele claramente está no mapa. Ele não entrou no mapa. Ele sempre esteve no mapa, porque não dá para falar de clima sem pensar no Brasil. Porque o Brasil tem várias características que a gente pode entrar em mais detalhes que colocam o Brasil numa posição estratégica com relação a isso. O que eu acho que muda no contexto da COP, o que acelera no contexto da COP, é uma agenda mais premente e uma busca de tangibilidade. A gente pode entrar depois tanto em questões regulatórias, né, quanto em questões políticas públicas e no mundo de gestores também, uma oportunidade para ganhar mais massa crítica nessa agenda nas diversas vertentes de investimento. Legal. Acho que é uma agenda muito propositiva, ela acelera, uma oportunidade muito grande para esse segmento ampliar e acelerar o passo, mas obviamente tem que ser muito bem executado. Esse senso de urgência que a Cris coloca, eu super concordo, até porque a gente tem que ver o contexto que a gente está vivendo hoje, inclusive no Brasil, um momento histórico. O Brasil não só tem a presidência da COP, mas a presidência do G20 e a presidência do BRICS. Talvez essa convergência internacional expondo o Brasil com todos os potenciais que nós temos aqui, conhecemos, né, consigamos, né, efetivamente dar esse passo mais concreto, e especialmente, falando até por conta da BVCap, aqui do BVCap Experience, que a gente está sempre falando de fundraising, né, de capital, alocação de capital, e essa agenda ela tem uma necessidade até 2035, de muitos estudos levantando, de mais de 1,3 trilhão de dólares por ano. Por ano? Então, é uma agenda muito ambiciosa, que vão ter vários atores participando, não só a indústria de private equity venture capital, com todos os outros atores, porque nenhum desses bolsos individualmente vai ser suficiente para financiar essa transição para uma economia de baixo carbono. A gente vai precisar muito mobilização, muita convergência e esse pragmatismo que a Cris coloca. É interessante que assim, parecia haver uma convergência, né, um acordo de que beleza, essa é uma agenda importante. Mas nos últimos 6 meses, último ano, a agenda de sustentabilidade tem sido bem atacada, né? Essa é uma agenda woke, mimimi. Como é que vocês veem os objetivos de descarbonização né, dentro desse momento de questionamento dessa agenda? A gente vai conseguir chegar nesses trilhões por ano? Como é que fica isso? Qual que é a leitura de vocês? Acho que é uma agenda que tem questionamento, e é basicamente um questionamento dos Estados Unidos, né, da nova administração. Tendo dito isso, mesmo nos Estados Unidos, essa agenda continua, né? Você tem federações, tem agendas individuais estaduais, que são muito prementes e continuam na mesma linha. Você olhando de maneira global, aí eu estou falando de Ásia, Europa, mesmo nas Américas, em outros lugares, Canadá e Américas como um todo, Oriente Médio, essa agenda é uma agenda que está crescente. Eu não acho que ela está enfraquecendo. Sim, exige uma robustez, exige uma validação maior, uma robustez até de algumas iniciativas regulatórias. A gente está falando, por exemplo, de mercado de carbono, algumas coisas que estão em curso, mas estão finalizadas. Mas eu não diria que, do ponto de vista de trajetória, a gente está voltando atrás. Acho que talvez tenha uma pequena inflexão em alguns bolsos
e especialmente nos Estados Unidos, na agenda, digamos, federal, né, americana. Mas isso não é uniforme nem nos Estados Unidos. Então, talvez eu seja otimista, porque eu sou uma gestora desta agenda, mas da maneira que eu vejo, até com a nossa interlocução com investidores, de maneira mais ampla, bem mais ampla, né? Estou falando globalmente, eu não acho que é uma agenda que perde força, é uma agenda que tem uma agenda contínua, e até tem tido uma reação aos Estados Unidos, fortalecendo talvez outras iniciativas. Alex, você que não está tão... Você não é uma gestora voltada como... Mas como eu ela. assessoro todas Assessora elas. tudo. Então eu vejo essa agenda, concordo com a Também Cris. concordo. E acho que esse momento de inflexão que a Cris coloca, porque é onde a gente vê o famoso backslash, às vezes, um pouco do ESG, é um pouco atrelado até, às vezes, um caráter ideológico, né? Ah, o mundo não está aquecendo, isso daí é uma fake news, né? E, enfim, alguma coisa. Mas isso a gente coloca a lupa na questão dos riscos, se esses riscos são tão prementes como está sendo falado. Mas, por outro lado, o que a gente vê com muito pragmatismo são as oportunidades. Porque essa nova economia, né, a economia sustentável, né, o sustainable is the new profitable, né, o que falam muito lá fora, Legal, novas profissões estão sendo criadas, novos ramos de negócio estão sendo criados. Você vê respostas coordenadas, por exemplo, na época da pandemia. A União Europeia disponibilizou mais de 850 bilhões de euros para ter uma resposta para a pandemia, só que desde que as empresas beneficiadas elas tivessem também um direcionamento para a questão da transição para uma economia de mais baixo carbono e outras questões. São novas oportunidades de negócios aparecendo, né? Então eu vejo isso com um copo meio cheio e não meio vazio. Boa. E quais são os aspectos ali do ESG que vocês encontram... enxergam com mais desafiadores e quais oferecem mais oportunidades hoje? O que vocês dentro desse cenário? Acho que vai depender muito. Vamos falar de Brasil aqui, né? Talvez vale a pena um passo atrás. Quando você fala do perfil de investimento, você fala de ESG, acho que os grandes focos que a gente vai falar aqui é social e ambiental, né? Acho que a questão governança a gente pode deixar como uma coisa mais, eu acho que pelo menos mais bem entendida e mais pragmática ali, de um status quo, de boas práticas, etc. Quando você fala de agenda ambiental e social, elas são muito diferentes. Tá? Desde o início eu falei que a global, que a ambiental, ela transcende a nacionalidade dos países. Sim. Claro que ela tem dimensões intrínsecas ao país, mas ela transcende. A social, não necessariamente. Ela, às vezes, é tão micro, que são micro-regiões no mesmo território. E a gente está falando de estados, cidades. Não é uma agenda, eu diria, com mesma solução across the board, né? É uma coisa linear e homogênea. Então, são desafios muito diferentes. E um ponto que talvez valha a gente comentar e conectar é da onde vem o capital que está financiando esse investimento. Vamos falar do capital privado na indústria de alternativos, né? Historicamente, a indústria de alternativos brasileira, ela foi financiada em grande parte pelo capital estrangeiro. Sim. Teve momentos de baixo, mais alto, menor participação, mas vamos dizer que na média 70% do capital que vem para alternativos no Brasil vem de capital estrangeiro. E aí você pensa, o que esse capital estrangeiro vai olhar com mais proximidade, ou vai ter uma agenda com mais materialidade, onde ele vê um caso de mais atrativo? Você tem claramente agendas sociais também, mas a agenda hoje, eu diria, a climática, ela predomina né? No capital estrangeiro. Se a gente for falar de capital estrangeiro, claramente, nos principais fóruns que você vai hoje, europeus, a Ásia, Estados Unidos mesmo, Américas, Oriente Médio, é a agenda climática que vai se falar. Pouco vai se falar, quando se fala de capital estrangeiro, das agendas sociais. Sociais, a gente pode talvez falar até de setores, vamos falar de educação e de saúde, que é para tangibilizar, ou de inclusão financeira, né, que são agendas extremamente prementes, mas elas são talvez distantes da realidade e são muito particulares de cada contexto. De cada lugar, né? De cada contexto. Como grande investidor, assim, quer dizer, até mais fácil você entender uma agenda climática que são global. Está interconectada, né, para começar, e que tem, teoricamente, regras do jogo, né, do que funciona, tem um playbook, né? Como é que as coisas, uma impacta a outra, muito diferente do social. Até nós mesmos, quando investimos na social, cada caso é muito particular daquela circunstância que você está investindo. Então, se a gente for separar a questão do capital,
e falar de investidor estrangeiro, a gente está falando da questão climática. Quando a gente fala do capital local, a gente tem uma questão circunstancial da taxa de juros, que é uma questão de você conseguir competir com a renda fixa. Então, eu diria que se você for pensar de maneira mais uma foto hoje, onde você consegue ter mais mobilização de capital, é no climático, pensando na agenda sustentável. Né? Seria uma leitura para esse momento. Boa. Mas, só um ponto antes do Alexei comentar, falar de clima também é falar de justiça social e de inclusão. Não deixa de ser. Né? Tem um conceito muito claro chamado de Just Transition, onde você não, a agenda climática está inserida no contexto da comunidade, na geração de renda, na inclusão da comunidade, na capacitação da comunidade. Tem uma agenda tem uma sobreposição também. Mas você deixa à margem da agenda puramente climática, se a gente for querer separar, né, fazer essa segregação, questões que são, por exemplo, saúde tradicional, educação tradicional, ou inclusão financeira no conceito amplo, tá? Só para a gente distinguir bem uma da outra. Esse ponto é extremamente relevante porque a agenda climática ela reflete um pouco a maior maturidade até de onde estão vindo os investimentos. No hemisfério norte, os países do hemisfério norte já têm muitas questões sociais já mais equacionadas, resolvidas, então é natural que eles tenham uma priorização para essas questões outras que não estão tão endereçadas lá. Agora, dito isso, o que a gente vê? Acho alguns movimentos. O primeiro deles é tamanha relevância do climático que ele se destacou do A de ambiental, né, do environmental, do ESG, do E, né, para quase um C vindo de climate, né? Ou seja, você tem as questões importantes ambientais, inclusive de biodiversidade, que é pouco falado, mas extremamente relevante, mas o C, né, de climático tão importante, com as suas especificidades quase se destacando. A gente percebe isso, por exemplo, quando você tem padronizações internacionais para disclosures financeiros, né, feito pelo ISSB, o S1, S2, que deixa o clima numa caixinha específica só dele, tamanha relevância. Mas dito isso, o que nós temos? O S de social também, né? Que além do ambiental e do climático, o S do social. E é uma oportunidade, da mesma forma que eu falava de uma oportunidade do Brasil, presidir na COP, o BRICS, né, e o G20, de um país em desenvolvimento liderar essa agenda. Então, tem uma legitimação, não só o Brasil, mas com outros países também em desenvolvimento, de liderar essa agenda. E você também tem alguns outros tipos de investimentos que são dessa agenda que você percebe uma dualidade, né, umas externalidades que você percebe com caráter tanto às vezes social como ambiental. Por exemplo, saneamento. O Brasil ele tem um novo marco de saneamento, o Brasil precisa endereçar as questões de saneamento, e saneamento sim também endereça a questão, obviamente, ambiental e social, porque é impensável você resolver a questão, por exemplo, de comunidade, saneamento, você não está achando que está melhorando a vida da pessoa. Saúde pública na veia ali, né? Indicadores sociais, entre outras questões. Então, esses spillover effects, também com dupla intencionalidade, mas também com dupla externalidade, a gente vê uma convergência importante, né, também. Legal. E onde estão que setores ou modelos, ou onde estão essas oportunidades, né? Onde que o Brasil pode, né? A gente tem toda a agenda de energia limpa, né? Que é bem clara, a gente sabe bem, matriz energética e tal, mas quais são as suas outras oportunidades, ou quais são os outros segmentos que a gente pode investir, ou que a gente deve liderar, como você comentou? Tem alguns segmentos que o Brasil claramente se destaca. Entre eles, a gente pode falar de todo o segmento de agricultura sustentável. Boa. Né? Quando a gente fala de agricultura não só regenerativa, mas sustentável de maneira mais ampla. Né? O Brasil, primeiro, ele é líder em produção de alimentos, né? E ele tem essa vocação, né, para um contexto geográfico e de capacitação também. A nossa agricultura ela é extremamente robusta, muito sofisticada e muito profissionalizada. Né? Isso é uma oportunidade incrível a gente capitalizar nisso de maneira com uma agricultura sustentável. E isso em diversas iniciativas, né? Uso de água, uso de defensivos, toda a parte de monitoramento, né, e controle e eficiência produtiva, que também passa por agricultura regenerativa, mas são várias outras dimensões que a gente pode falar. Então, acho que é um segmento onde a gente claramente tem uma avenida gigantesca
para promover uma mudança de patamar, né, na agenda da sustentabilidade. Isso está em curso, né, não é que não, né, já tem várias iniciativas, inclusive a gente tem uma investida nesse segmento, então a gente conhece, está muito próximo disso. A gente tem toda, claro, o segmento amplo de energia, né? Quando a gente fala de energia, a gente tem que falar de geração, de eficiência energética, Sim, né, de biocombustíveis. Então, tem toda uma outra agenda que o Brasil também já tem, não só um pioneirismo em biocombustíveis, como também uma vocação, né? Estamos falando de biomassa também. Em todo um segmento, eu acho, de energia, né, eólica, solar, etc., biocombustíveis, várias etc., ramificações biomassa, ali. que vão nessa... E também de minerais, né? Críticos. Então, a gente tem toda uma área bastante, toda uma gama. Também, aí tem outras áreas que a gente pode comentar, os setores. Economia circular. Aí o Alexei já falou de água e saneamento, de efluentes, tratamento de efluentes. Então, são áreas onde a gente consegue olhar várias oportunidades no Brasil. Mas eu diria que a parte toda de energia, de agricultura sustentável, e aí energia incluindo biocombustíveis, biomassa, não só o famoso solar né, eólica, já por si só é uma infinidade de oportunidade de investimento e de escala no Brasil. Boa. É muito alinhado com as vocações e as fortalezas do Brasil, né? Agronegócio, você está falando quase 1/3 do PIB. Sim. As nossas vocações naturais para energias renováveis, né? Lado tecnológico também atrelado com potencialidade, por exemplo, para hidrogênio verde, que a gente já começa a implementar bastante coisa. Então, essa transição energética é muito clara, a questão da agricultura também é muito clara nisso. Eu também destacaria a questão florestal. Né? O Brasil ele tem muito espaço, não só para conservação e preservação, mas para restauração, porque a gente fala muito da questão de mitigação, mas a gente fala pouco também de adaptação. Tem muita coisa que a gente pode trabalhar e está sendo feito nisso. A gente vê iniciativas como o Fundo Clima, né, direcionando para isso, o próprio EcoInvest para atrair capital estrangeiro, o Triple F, né, de recursos internacionais para as florestas, para conservação. Então, a gente vê um fluxo de capital pegando essas nossas vocações, né? Legal. Mas evidentemente que a gente também tem muito espaço para inovação aqui, de base tecnológica. O próprio BNDES, Petrobras e a FINEP acabaram de lançar uma chamada pública, né, de base tecnológica para pequenas e médias e grandes e microempresas, né, para estar atraindo gestores, para estar fazendo gestão de FIPs, que tivessem essas empresas uma base tecnológica voltado para a descarbonização, voltado para a transição energética também. Tá. Então eu viria que esse lado tecnológico também ele tem uma vocação aqui para muito que o Brasil pode contribuir. E então, capital para essas iniciativas existe? Existe, acho que sempre pode vir muito mais capital. Mas existe. Esse é o desafio. O Alexei tocou, mas vale a pena a gente falar do termo de Nature-Based Solutions, né? Que é um segmento que eu diria que é ainda mais emergente, talvez, ou mais novo, nessa agenda do ponto de vista de histórico de investimento, de materialidade, volume de capital ainda alocado, mas que tem tido uma trajetória, acho que exponencial de evolução. Né? A gente que acompanha esse segmento vê a infinidade de oportunidades que estão surgindo, de teses de investimento, de gestores focados nisso e de capital, diferentes né, níveis de capital, mas também é uma área que o Alexei mencionou, né, de restauração, reflorestamento, né, de agricultura regenerativa, entre outros, mas biodiversidade, e que é extremamente, o Brasil, de novo, é uma vocação, acho que intrínseca ao Brasil, mas uma área que claramente tem um potencial enorme, embora ainda, relativamente às outras, ela esteja num estágio um pouco anterior de maturidade, mas isso, na verdade, reflete um grande potencial, não é nenhuma... Está anterior porque é mais recente ou é mais recente? Então está se desenvolvendo aí. Legal, bacana. E quais são questões aí, né? A gente fala, então, tem capital e tem interesse, né, e tal, e regulatório. Como que tá? O que são os desafios regulatórios para investimentos sustentáveis? O que precisa ainda melhorar? Como que tem evoluído? O Brasil já tem feito nos últimos anos bastante avanço na agenda regulatória, inclusive em alinhamento com melhores práticas internacionais, né?
Então, por exemplo, no âmbito de companhias abertas, nós temos hoje o formato de referência com uma granularidade muito importante, não só as questões ambientais, sociais e de governança, mas também com relação a clima, né? Então, isso é muito claro, porque o investidor não consegue tomar uma decisão de investimento se ele ter uma informação completa, né, para ele. Então, esses disclosures, que nesse caso do formulário de referência das companhias abertas, são um disclosure que eu chamaria assim de qualitativo, né? Não quantitativo, mas qualitativo. E o que a gente fez mais recentemente no Brasil também, para as companhias abertas que vão começar a partir do próximo ano também de forma não mais voluntária, mas mandatória, ter o disclosure aí sim quantitativo financeiro, né? Que as próprias demonstrações financeiras sendo feitas de acordo com os padrões internacionais, o RFS, de S1, S2, para questões de sustentabilidade, né? Então, você começa a ter uma base mais comparável. Estamos trabalhando também como país na questão da taxonomia nacional para as questões de sustentabilidade. Você não consegue comparar, distinguir alguma coisa se você chama A de banana e A de maçã ao mesmo tempo. Então, você precisa de uma padronização nesse aspecto. Então, isso tem sido evoluído. Nós vemos também aqui no Brasil uma maturidade muito grande. A gente esquece, o Brasil foi pioneiro em regulação bancária de instituição financeira, um benchmark internacional para questões de documentos, de disclosure, né, para instituições financeiras relacionado às questões ambientais, sociais e de governança. O Banco Central vem trabalhando muito isso e aperfeiçoando junto aos bancos. Então, assim, o Brasil realmente é benchmark em regulação prudencial financeira e para a instituição financeira. Vemos alguns avanços também nas questões relacionadas, ainda que timidamente, para grandes investidores institucionais, como, por exemplo, a fundos de pensão, que a regulação ela começa a ter algum tipo de sinalização de melhora, mas ainda tem muito avanço ainda para ser feito. A gente não consegue alocar capital sem uma segurança jurídica, sem uma previsibilidade, sem falar a mesma língua. Então, a gente avança mais em alguns campos, outros ainda precisam ser avançados, mas não é isso que é o gargalo, né? Ou seja, o que é o gargalo é esse learning curve mesmo, de você ter os investidores, de maneira geral, alinhados dentro dessa agenda e trazendo outros tipos de bolso que hoje ainda não estão dentro dessa agenda. Acho que esse é o desafio hoje em dia no Brasil do que meramente regulatório. Não é por falta de regulação, falta de regra, de regulação, que a coisa não anda. A gente consegue conviver bem, sempre precisa melhorar, sim, mas a gente consegue conviver bem com isso e para ter previsibilidade e atrair esses capitais. Né? Legal. Então, o capital está seguro, pode vir com que tem segurança de investimentos. Né? Sem dúvida. Beleza. Gente, obrigado mais uma vez aqui por aceitar o convite. Obrigado pelo papo. Obrigada. Obrigado. Prazer estar aqui. Obrigada. Cobertura do ABV Cap Experience 2025. Continue acompanhando aqui nos canais da ABV Cap.